Turma, tudo bem? Boa tarde, graças a Deus, mais um dia, semana começando. Vamos lá? Então hoje nós iremos fazer português, tá? Faremos as correções da página 95 e 96 e como atividade a página 97, o livro de atividades na página 35 e caligrafia 34 e 35. Na última aula, nós estávamos vendo sobre uma narrativa de contos, né? Onde utilizava-se travessões. O travessão ali tinha duas funções, para poder o personagem falar e aquele que separava a voz do narrador com a fala do personagem. Então, lá na página 95, estava assim, tinha um trecho desse diálogo do conto e o número 1 estava dizendo assim, ó, em relação ao trecho do conto, pinte de azul a voz do narrador e de vermelho a fala dos personagens. Então, eu vou utilizar o meu giz rosa, tá? Para simbolizar o vermelho, tá bom? Então, o rosa vai ser o vermelho e o azul é azul. Então, ali, ó, pinte de azul a voz do narrador. Então, quando eu tenho aqui, ó, que pena, disse o chefe. Nesse trecho aqui, quem que é a voz do narrador? É o disse o chefe, não é? O narrador está dizendo que o chefe falou que pena. Então, aqui eu vou pintar de azul. Então, aqui eu pintaria, eu vou passar um tracinho aqui, tá? Aqui. Está um dia feio, não vamos poder sair. Essa é a fala de quem? Do narrador? Não, essa aqui é a fala do personagem. Depois aqui embaixo. Por que me acha feia? Perguntou alguém. Então, quem que é o narrador? É esse aqui, ó. Perguntou alguém. O narrador está falando que alguém falou assim, por que me acha feia? Então, aqui é o narrador. Então, se aqui disse o chefe e perguntou alguém é o narrador, o restante é o personagem, a fala do personagem. Então, ó, que pena, está um dia feio, não vamos poder sair. É a voz aqui da personagem, é a fala, né? Por que me acha feia? Também é a fala da personagem, tá bom? Então, ó, narrador, disse o chefe, perguntou alguém, também o narrador. Que pena, está um dia feio, não vamos poder sair. É a fala da personagem e por que me acha feia é a fala da personagem. Depois, assim, circula os travessões utilizados para separar a fala dos personagens e do narrador. Então, aqui é só o travessão que separa a fala. Então, aqui, que pena, isso aqui não é a fala da personagem? Agora aqui, ó, disse o chefe, não está separando a fala da personagem com a voz do narrador? Então, esse aqui, ó, é o que separa. Daqui, está um dia feio, não vamos poder sair. Isso aqui, quem que é? É a personagem. Daqui, por que me acha feia? É a fala de quem? Da personagem. Aqui, ó, perguntou alguém. Isso aqui, o que é? Para separar a fala do personagem com a voz do narrador. Então, esse também vocês teriam que circular, tá? E a letra C, qual é a função dos travessões que você não circulou? Então, aqui, ó, você não circulou esse, você não circulou esse e você não circulou esse. Qual que é? Se esse aqui e esse aqui é o que separa a fala do personagem com a voz do narrador, esse aqui, ele indica a fala do personagem, ele indica que alguém está falando, tá bom? Então, aqui serve para indicar a fala do personagem. Letra D era individual, né? Vocês teriam que inventar uma resposta, tá? Página 96. O número 2, olha lá. Apelido de uma das crianças da história. Então, começava com C e tinha que ter 5 letras. É quem? Chefe. Letra B, nome de um dos personagens femininos, que começava com a letra H. Quem que é? É a Helena. Letra C, local em que as crianças estavam quando a fada apareceu. Elas estavam na gruta. Letra D, objeto que a fada usava sobre os cabelos, um véu. E a letra E, objeto com que se parece a chuva cerrada, é uma cortina, tá? No número 3, vocês tinham que achar benefícios e perigos do sol e benefícios e perigos da chuva. Por exemplo, o sol, qual que é o benefício do sol? O sol possui vitamina D, ele faz bem para os ossos, né? Ele aquece o nosso dia,
Ele serve também para o desenvolvimento das plantas. Agora, um prejuízo, por exemplo, o excesso dele pode dar queimadura na pele, ele pode provocar câncer, o excesso dele dá insolação. Então, esses são os prejuízos. E a chuva, os benefícios. As plantações amam quando chove, abastece os rios e lagos, a temperatura fica mais amena quando chove. Sim, tá muito calor, chove, fica uma temperatura mais gostosa. E os prejuízos? Pode dar inundação, o motorista fica com pouca visibilidade, né? Quando você está na estrada, por exemplo, e o papai ou a mamãe está dirigindo, fica difícil de enxergar quando chove forte. E também pode destruir plantações, se for em excesso também, tá? Então, todos os dois têm os seus benefícios e têm os seus prejuízos, ok? Agora pega na página 97 para mim, por favor. Vamos começar as nossas atividades, tá? Olha lá, o número 4. O número 4 vocês teriam que fazer com os colegas. Porém, no momento em que nós estamos, não vai ter como fazer. Então, vocês vão utilizar o número 3 como parâmetro para vocês poderem fazer isso. Então, vocês vão utilizar algumas coisas que vocês colocaram ali de benefícios e prejuízos para vocês poderem fazer a página 97, tá? Então, olha lá. Vocês vão ter que simular que fosse um diálogo entre o sol e a chuva. E eles estariam numa discussão ali, mostrando os seus benefícios e os seus prejuízos. Então, é como que se eles estivessem conversando, tá bom? Num diálogo. Eu vou colocar um exemplo aqui na lousa para poder auxiliar vocês, mas vocês não vão poder fazer igual a mim. É só exemplo, tá? Então, eu vou apagar aqui e a gente já conversa. Então, olha lá. Vocês vão ter que usar os argumentos trabalhados no número 3 para poder construir esse diálogo. Lembrando que o diálogo é uma conversa e que cada vez que o personagem fala, eu preciso utilizar o travessão. E quando for a voz do narrador, eu também utilizo o travessão. Então vamos lá. Olha ali. Quando eu vou começar o meu texto, eu sempre tenho que começar com um parágrafo. Então imagine que aqui eu tivesse uma linha, tá? Deixei um espacinho, então o parágrafo. Eu também tenho que começar com letra maiúscula. Então lá. Um belo dia, vírgula. A chuva e o sol. Reparem que tanto a chuva e o sol estão com letra maiúscula. Por quê? Porque são os nomes dos personagens, tá? Então, o nome próprio é escrito com letra maiúscula. Então, aqui, ó. A chuva e o sol se encontraram e logo começaram a discutir. Professora, por que aqui a senhora não colocou, você não colocou um travessão? Eu não coloquei porque é o narrador contando a história ainda. Não está separando a voz do narrador com a fala do personagem. Ainda é o narrador contando essa história. Ó. Um belo dia, a chuva e o sol se encontraram e logo começaram a discutir. Observe aqui esses dois pontos. Por quê? Porque toda vez que eu vou sinalizar que alguém vai falar, eu utilizo aqui os dois pontos. Então, eu estou sinalizando, ó. Quem que vai falar aqui, ó? Alguém agora está falando, olha, eu utilizei quem? O travessão. Toda vez quando eu vou vou numa narrativa, alguém vai falar, eu utilizo verbos. O que são verbos mesmo? São ações. Então, ali, ó, discutir, não é? Eu discuto, você discute, nós discutimos, é uma ação. Então, olha aqui, começaram a discutir, começaram a falar, começaram, por exemplo, a brigar, são ações. Então, toda vez quando eu indico que alguém, algum personagem vai falar, eu utilizo um verbo, tá? Então, eu utilizei o verbo e utilizei os dois pontos, porque alguém vai falar. Aqui, ó, é claro que todos me preferem. Olha aqui, ó, travessão, o personagem está falando. É claro que todos me preferem. Ponto final, esse personagem ainda continua falando, ó, letra maiúscula, porque eu ainda estou utilizando a mesma frase. Eu aqueço, as pessoas ficam felizes. E aqui eu coloquei o reticências, porque ainda teria mais ideia para ele falar. Na outra linha, olha aqui, travessão. Mas você pode queimar as peles das pessoas. Então, aqui também é alguém falando, ó. Mas você pode queimar a pele das pessoas. E aqui eu coloquei outra versão.
disse a chuva. Por que eu coloquei travessão aqui e coloquei travessão aqui? Esse travessão é a fala de quem? Da chuva. E esse travessão aqui é a voz do narrador, dizendo que ela falou alguma coisa. Tá bom? Vamos voltar de novo. É claro que todos me preferem. Eu aqueço, as pessoas ficam felizes. Embaixo, alguém falando, ó. Mas você pode queimar a pele das pessoas. Travessão, disse a chuva. No final, olha aqui porque aqui tem travessão de novo. Aqui eu não fiz parágrafo porque é a mesma linha, tá? Todas as plantas ficam felizes quando eu apareço. Aqui, ó, é a voz de quem? Da chuva ainda. Então eu vou ler o parágrafo todo, ó. Mas você pode queimar a pele das pessoas, disse a chuva. Todas as plantas ficam felizes quando eu apareço. Isso aqui é a chuva dizendo. Aqui embaixo, vendo que a discussão não teria fim, vírgula, chegar à conclusão que os dois eram importantes. Por que aqui não teve travessão? Porque aqui é o narrador contando a história. Então, ó, não utilizei travessão aqui, porque o narrador estava dando uma introdução da história. Ó. Um belo dia, a chuva e o sol se encontraram e logo começaram a discutir. Então, aqui não teve travessão, porque é o narrador contando. E ele colocou aqui, eu utilizei 2 pontos, por quê? Isso aqui vai sinalizar que alguém vai dizer alguma coisa. Travessão, porque aqui alguém está falando. É claro que todos me preferem. Eu aqueço, as pessoas ficam felizes. Embaixo, travessão de novo, porque alguém está falando. Mas você pode queimar a pele das pessoas, disse a chuva. Aqui eu usei travessão de novo, porque eu separei a voz, a fala do personagem com a voz do narrador. E eu usei travessão de novo porque a chuva continuou a falar. Todas as plantas ficam felizes quando eu apareço. Aqui embaixo, vendo que a discussão não teria fim, chegaram à conclusão que os dois eram importantes. Aqui eu não utilizo travessão porque é o narrador narrando, contando essa história, tá bom? Então vocês vão fazer algo parecido com isso, vão tirar alguma ideia aqui dos benefícios e dos perigos, use a criatividade, vocês são ótimos em questionamentos, em argumentos, né? Às vezes vocês ficam me argumentando, mas professora, hoje nós vamos no parque? Não, hoje não vai dar, porque tá molhado. Mas eu sei que é lá, professora. Vocês são ótimos em argumento. Então, utilize a criatividade aí para montar esse diálogo, tá bom? E argumentar por que que um é bom, por que que o outro não é tão bom. Tudo bem? Joia? Não esqueçam, parágrafo, letra maiúscula. Cada vez que eu vou separar elementos de uma frase, eu utilizo vírgula, tá bom? Se é uma pergunta, eu utilizo ponto de interrogação, tá? Não esqueçam aí. Vamos lá, livro de atividade, página 35. Olhem lá, leia o trecho a seguir. A professora perguntou a Fabrício por que ele tinha faltado no dia da prova. Fabrício respondeu que estava doente. Aqui é uma frase onde não tem diálogo, só foi dito. A professora perguntou a Fabrício por que ele tinha faltado no dia da prova. Fabrício respondeu que estava doente. É como se eu estivesse contando isso para vocês, não está tendo um diálogo ainda. Sou só eu falando, tá? Vamos supor que alguém fala, vamos supor que um dos alunos se chama Fabrício e faltou. Então, eu sou também um aluno. Eu falo assim, a professora perguntou para o Fabrício por que ele tinha faltado no dia da prova. E o Fabrício respondeu que ele estava doente. Então, não está tendo diálogo, é só uma informação. Agora, embaixo, veja como dizer o mesmo. Então, essa mesma frase que eu fiz aí, que eu estava informando, agora em forma de diálogo, tá? E circule os sinais de pontuação que foram usados para adaptação. Então, ali, a professora perguntou a Fabrício, 2 pontos, travessão. Fabrício, por que você faltou no dia da prova? Ponto de interrogação. Fabrício respondeu, 2 pontos. Travessão, eu estava doente. Então, observe que é a mesma coisa, é a mesma informação, mas agora como se tivesse a professora e o Fabrício, um na frente do outro, tá bom? Então, número 2, transforma o texto abaixo em um diálogo. Então, Carla entrou no quarto e viu o irmão Luiz mexendo nas coisas dela.
Ela perguntou o que ele estava fazendo. Luiz disse que estava procurando o livro de geografia. Agora imagine a Carla e imagine o Luiz conversando. É isso que vocês vão fazer. Igual lá em cima. Lá em cima era só alguém passando informação que a professora tinha falado com o Fabrício. E embaixo era a professora e o Fabrício conversando. Então, vocês podem observar que ali, ó, a professora perguntou a Fabrício 2 pontos. Observe que ela utilizou 2 pontos para sinalizar que a professora ia falar. Quando a professora falou, tem quem aí? O travessão, para indicar que ela está falando. Olha lá. Fabrício, por que você faltou no dia da prova? Não foi uma pergunta? Se for uma pergunta, ela utilizou o sinal que identifica uma pergunta, que é uma interrogação. Embaixo, Fabrício respondeu. 2 pontos. Depois, eu estava doente. Também utilizou o travessão para sinalizar a fala dele, tá? A mesma coisa vocês vão fazer aqui no número 2, ok? Agora, livro de caligrafia, na página 34 e a 35, nós vamos fazer juntos. Olha lá, no livro de caligrafia, nós vamos pontuar as frases. As frases estão todas sem pontuação, então vocês vão pontuar primeiro as frases, para depois reescrevê-las nas linhas abaixo da forma correta, com pontuação correta, tá? Vamos recordar. Ponto final eu utilizo para quê? Eu utilizo em frases afirmativas e em frases negativas. A vírgula eu uso para separar uma frase, um pedaço de uma frase, quando eu dou uma pequena pausa, quando eu estou elencando, né? Quando estou enumerando, também utilizo. O travessão eu utilizo para marcar a fala do personagem ou a voz do narrador, para separar a voz do narrador com a fala do personagem. Os 2 pontos eu utilizo, no caso, num diálogo, para poder indicar que alguém vai falar. E o ponto de exclamação, quando eu estou admirando, quando eu estou expressando um sentimento. E o ponto de interrogação para uma pergunta, um questionamento. Então, olha lá, na letra A. O leão, a hiena, o crocodilo e a pantera são animais ferozes. Quando eu começo aqui, o leão, a hiena, o crocodilo e a pantera, eu estou enumerando, eu estou dizendo vários animais. Então, olha aqui, o leão, vírgula. A hiena, vírgula. O crocodilo e a pantera. Por que aqui no crocodilo eu não coloquei uma vírgula? Porque eu coloquei o E aqui para indicar que vai ter só mais um elemento. Então, toda vez que eu tenho que elencar, no penúltimo elemento, eu não ponho a vírgula, eu ponho o E, tá bom? Então, aqui, ó, o leão, vírgula, a hiena, vírgula, o crocodilo e a pantera. Se depois aqui do crocodilo tivesse a onça, eu teria que colocar vírgula, a onça. E a pantera, tá bom? São animais ferozes. O que é? É uma pergunta? Não, é uma afirmativa, não é? Então eu ponho ponto final, tá bom? Então essa mesma frase, depois que vocês sinalizar elas corretamente, na linha de baixo vocês vão escrevê-las. Lembrando, letra maiúscula. No caso a vírgula, aqui não tá a linha. Então, eu tenho que pegar daqui para baixo, não é aqui em cima, não. É da linha para baixo, tá? Façam bem caprichado. Eu não posso tirar meu lápis até escrever a última letra, para depois eu ir acentuando, eu ir cortando, eu ir pingando. Próxima, letra B. Isso aqui é um diálogo, tá? Muito bom dia, meu compadre. Por que não toma um café comigo? Porque estou com pressa, compadre Vitor. Então, vamos acentuar. Bom, se é um diálogo, eu já tenho que sinalizar que alguém está falando. Qual que é o sinal que eu sinalizo que alguém está falando? Não é o travessão? Então, aqui, ó. Travessão. Muito bom dia, vírgula, meu compadre. Então, aqui, ele está dando bom dia para ele. Vírgula, meu compadre. Eu dei uma pequena pausa, ó. Muito bom dia, meu compadre. Eu dei uma pequena pausa, por isso que eu coloquei essa vírgula. Poderia também ser um ponto de exclamação aqui, se quiser, tá? Por que não toma um café comigo? Ó, também tem que colocar aqui o travessão, porque ele está falando ainda. Por que não toma um café comigo? Isso aqui não é uma pergunta? Se é uma pergunta, quem que eu vou colocar aqui? A interrogação. Agora ele vai responder, ó.
Alguém falando, travessão. Porque estou com pressa, compadre Vitor. Porque estou com pressa, vírgula. Compadre Vitor. Ele só não está afirmando? Então aqui, ponto final. Quero que vocês observem um negocinho aqui, ó. Aqui está o porquê separado e aqui tem o porquê junto. Por quê? Quando eu coloco aqui esse porquê separado, é para perguntar alguma coisa. E toda vez que eu for responder essa pergunta, o meu porquê vai ser junto, tá? Página 35. Na página 35, vocês vão tentar fazer sozinhos. Então, olha lá, C. Mãe, mãe, onde você guardou minha mochila? Observem aí que eu tenho mãe com letra maiúscula, depois eu tenho mãe com letra maiúscula, depois eu tenho ali onde com letra maiúscula. É um grito. Que sinal que eu utilizo quando eu estou gritando, quando eu estou exclamando, quando eu estou admirando, expressando sentimento? Mãe, e depois, onde você guardou minha mochila? O que eu estou fazendo aí para minha mãe? Na letra D, quantos anos você tem? Aí é o quê? É uma? Se eu faço isso para você, o que eu estou fazendo? Letra E, Manaus, 17 de julho de 2016. Quando eu escrevo Jacareí, eu coloco alguma coisa ali para separar o nome da cidade com a data. Então, numa frase, quando eu tenho que dar uma pequena pausa, que sinal que eu utilizo? Ali, ó, Manaus, 17 de julho de 2016. Eu dei uma pequena pausa nessa frase. Letra F. Aí é um diálogo. Lembra que quando alguém está falando, eu utilizo esse sinal para marcar a fala de alguém? Aí é um diálogo. Você sabe de alguma novidade? Então é alguém perguntando, mas é uma forma de diálogo, tá? Então eu tenho que colocar a pontuação no começo e no final também. Ainda não consegui saber. Letra G. A menina tomou coragem e perguntou: você não quer vir comigo? Então, é alguém narrando aí, só que olha aí, ainda alguém contando a história. A menina tomou coragem e perguntou. Olha o verbo aí no final. Eu vou ter que colocar algum sinal aí para indicar que alguém vai falar. Porque aí tem um verbo, ó, perguntou. E eu utilizo algum sinal aí para indicar que alguém vai falar. E quando alguém estiver falando, eu vou usar outro sinal. Tá bom? Então, façam com capricho e com atenção. Se tiverem dúvida, voltem no livro, releia, porque toda vez que a gente está em dúvida, a gente volta no livro para reler, é uma forma de aprendizado também, tá bom? Então, não esqueçam, caprichem, tá? Então, nossa aula termina por aqui. Um beijo no coração de vocês. Tchau!